Sou Espírito Santo, construímos nessa noite um altar de adoração. Espírito Santo, revela-nos o coração do Pai, revela-nos o que está no coração do Pai. Espírito Santo, traz a vontade do Teu reino sobre nós, sobre esta igreja, sobre as famílias, sobre os Teus filhos, no nome de Jesus. Espírito Santo, que os céus se partam em dois esta noite, no nome de Jesus. Todo ataque do mal, toda seta, todo dado inflamado do maligno, todo principado e toda potestade, em o nome de Jesus, venha ser neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, queremos ser uma voz profética. Queremos caminhar no profético, queremos olhar no profético, queremos andar no sobrenatural. Espírito Santo de Deus, quebra as cadeias emocionais, quebra as cadeias mentais. Espírito Santo de Deus, somos vasos em Tuas mãos, e enche-nos, Senhor, enche-nos, enche-nos de Ti, ó Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, aviva a nossa mente, aviva o nosso inconsciente, aviva o nosso subconsciente, aviva o nosso consciente. Espírito Santo, destrava, destrava os nossos pensamentos e venham ser ativados, com a Tua mente, Senhor, com a Tua mente, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, tira todo o cansaço espiritual, todo desânimo espiritual. Espírito Santo, queremos viver não de perspectiva, queremos viver de realidades sobrenaturais, queremos viver de realidade do Teu reino, Espírito Santo. Queremos viver da realidade dos céus, não mais uma perspectiva, não mais uma noite de perspectiva, mas queremos experimentar a realidade do Teu reino, a realidade do Teu reino, a realidade do Teu reino. O que Tu tens reservado para os Teus filhos, o que Tu tens reservado para a Tua noiva, o que Tu tens reservado para a Tua igreja, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Escute aqui, demônios, escute no mundo espiritual. As famílias representadas nessa igreja pertencem a Jesus, pertencem ao Senhor.
Oh, pare de roubar as forças, as energias. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda energia mental, toda energia emocional, em nome de Jesus, pare de roubar. Eu dou uma ordem no nome de Jesus. Oh Senhor, oh Senhor, nos apoie com os teus anjos, nos apoie com os teus guerreiros, nos apoie, Senhor, no mundo celeste, em o nome de Jesus, e venha ser destravado profética, uma unção de poder e glória, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Oh, abre os céus, oh, abre os céus, oh, abre os céus, Senhor. Na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Glória a Deus. Deixou sua glória por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Declare: naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Quem ele é? Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus.
Glorificamos, Senhor, e nos alegramos porque Tua presença está neste lugar, Senhor. E nenhum mal prevalecerá, Deus Santo, porque a vitória já foi declarada sobre nós. Aleluia! Ah, se alegre porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Aleluia! Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Mais uma vez, declare isso. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Muito Ele fará. Aleluia. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Oh Senhor, veja o que Jesus fez. Ele é lindo. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, Ele fez muitas coisas por nós, mas muito Ele fará, amém? Quando vier a adversidade, a luta contra ti, o medo, que você venha se lembrar do que Ele já fez, amém? Isso vai te dar força para prosseguir. E sabe o mais impressionante que Ele fez? Ele morreu na cruz por você. Ele venceu a morte por você. E o que mais Ele não pode fazer? Deus. Aleluia. Quão grande é o teu amor por mim, Jesus. Eu desconheço um outro amor igual ao teu. Tu me das a paz que excede todo entendimento, meu amor. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu amor. Com misericórdia, com misericórdia.
Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim.
Como é bom saber que somos amados por Ti. Como é bom saber que o Teu amor por nós, Senhor, é incondicional. O Teu amor por nós não é de acordo com o que nós fazemos, com o que nós te oferecemos. Teu amor é incondicional. Porque quando nós não merecíamos, Ele nos amou, Ele nos amou. E ainda não merecemos, mas ainda assim Ele continua a nos amar. Amor incomparável, inigualável, imensurável é o Teu por mim, Jesus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Perfeito, agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-Te, ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Dos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Porque a bondade do Senhor é sobre nós todos os dias. Que nós venhamos cantar e contar dessa bondade. Que nós possamos enxergar a bondade de Deus em tudo à nossa volta. Eu vejo Tua bondade, a Tua bondade em tudo, Senhor. Eu cantarei todos os dias. Porque Tu és fiel todos os dias, em todo tempo, és fiel, fiel a mim, Senhor. Por isso eu te amo tanto, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sim, eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, eu sei, Senhor, que a tua bondade me seguirá todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu rendo a ti, te dou meu céu, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu céu, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declarei: és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. As crianças aqui na frente, para a gente estar orando por elas. Estenda as mãos aí para abençoar as crianças. Pai, nós oramos por cada criança aqui. Espírito Santo esteja abençoando elas, abençoando na aulinha lá, Pai, que elas possam ouvir a Tua palavra, ser tocadas por Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos agora todo o levante do inimigo contra essas crianças, contra essas vidas, contra seus pais. Nós repreendemos agora todo o levante do diabo, em que talvez o diabo esteja usando alguém na escola para atacar essas crianças. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, nós blindamos essas vidas com o sangue de Jesus. Pai, que a Tua unção e a Tua presença guarde essas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que cresçam em Tua presença, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abre lá comigo em Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 10. Malaquias 3, versículo 10.
coloca em pé se você encontrou, se não encontrou, acompanhe a gente. Ah, não vai colocar ali, não? Se colocar ali, acompanha a gente ali, se não, acompanha a gente ouvindo. Malaquias 3, versículo 10. Palavra do Senhor por meio do profeta Malaquias: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Amém? Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra aqui, Espírito Santo, nós te pedimos uma revelação poderosa ao nosso coração, para que a gente possa compreender, Pai amado, o valor da fidelidade nos nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Espírito Santo, nós em nome do Senhor Jesus repreendemos toda avareza, repreendemos agora o espírito de mamon, que faz com que a gente cultue o dinheiro, com que a gente coloque a nossa esperança no dinheiro e deixe de confiar em Deus, deixe de ofertar, deixe de dizimar, de abençoar missionários, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mata em nós a idolatria a mamon, mata em nós a avareza, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, nos tornar canal de bênção, para que o nosso dinheiro seja servo do Senhor, esteja a serviço do Rei, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A gente está... Ô Milena, coloca aí para a gente o tema do mês. A gente está em uma série de mensagens nesse mês, 4 domingos, pregando com o tema Dezembro da Decisão. E a gente tem falado aqui decisões que nós precisamos tomar para que a gente se posicione de uma forma que agrade a Deus. Porque a gente muitas vezes leva a nossa vida cristã de qualquer forma. A gente não toma decisões que realmente deveriam ser tomadas. A gente está preocupado o tempo todo demais o tempo todo em tomar decisões genéricas de coisas que não são realmente importantes. A gente quer saber o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, que filme que a gente vai assistir na Netflix, mas existem decisões que nós definitivamente precisamos tomar para mudar a nossa vida e para dar um rumo para ela. Porque, afinal de contas, a gente se converteu. A gente entregou a nossa vida para Jesus. Quem é que entregou a vida para Jesus? Quem aqui é de Jesus? Eu sou de Jesus, você é de Jesus. Só que muitas vezes nós estamos tomando as mesmas decisões que o mundo toma, que a vida nos leva a tomar, decidindo que saco de arroz a gente compra, que série que a gente assiste, que música que a gente ouve, que ônibus que a gente pega, que carro que a gente compra. E essas são decisões boas, legítimas e válidas. Só que, meus irmãos, a gente, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós também temos outras decisões para tomar também. São decisões que só filhos de Deus podem tomar. Só pessoas que realmente estão engajadas com o reino do Senhor podem tomar. E uma dessas decisões que são muito necessárias que a gente tome é a decisão de contribuir com a casa do Senhor. O tema dessa palavra é: decida contribuir com a casa de Deus. Ou, se você preferir resumir, decida dizimar. Eu sei que nós, como cristãos brasileiros, estamos muito feridos. Na verdade, existem 2 opostos. O primeiro oposto eu vou falar que o que tem ferido a igreja brasileira, e depois eu vou falar de como eu fui criado. O primeiro oposto, o primeiro extremo que tem ferido a igreja brasileira é uma igreja que tem obrigado os irmãos a dar financeiramente, a ofertar, a dizimar na casa de Deus para que possa ser abençoado por Deus. E se você não for dizimista fiel, o demônio vai entrar na tua família e isso e aquilo, meu irmão. É besteira. Entenda. Muita gente ferida emocionalmente, financeiramente e espiritualmente em troca de uma teologia que barganha o reino de Deus.
Você é um toma lá da cá com Deus. Você investe no reino para receber de volta. Como se Deus fosse uma bolsa de valores. Isso aí é besteira. Só que muita gente acredita nisso, oferta, e essas igrejas crescem, se tornam verdadeiros impérios. E é complicado isso, porque muita gente vai nessa onda e acaba se ferindo e se prejudicando. E a gente até sabe que acaba levando a ganância desses líderes, só que existe um outro extremo, que eu fui criado nesse extremo. Porque esse extremo onde eu fui criado, e muitas vezes nós, é uma zona de conforto maravilhosa. A gente olha para aquele outro extremo lá, para aquele outro povo, que pede, e a gente pensa, não, aquilo lá está errado. Eu vou contribuir o quanto eu senti no meu coração. Toma cuidado com isso. Porque eu me prejudiquei muito com isso, porque eu fui criado dessa forma. Nunca houve um ensinamento claro a respeito da fidelidade no dízimo. Eu nunca conheci esse versículo aqui, que diz que se a gente é fiel nos dízimos, Deus, Ele permite que a gente faça prova com Ele, e que Ele vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre nós. Eu nunca ouvi sobre isso. Porque para mim, isso aí era coisa daquele lado lá, ó, daquele lado lá materialista. Então eu segui minha vida sendo ensinado a dar o quanto sobrou para Deus. E olha o perigo disso. A gente não é ensinado um princípio. E meus irmãos, a gente está aqui para ensinar a palavra toda, amém? Quem é que está para aprender a palavra toda? Eu estou para aprender a palavra toda. Isso mudou a minha vida. Que realmente eu entender o valor da fidelidade a algo que Deus exige de nós, filhos dele, e ao mesmo tempo que a gente cumpre e é fiel a isso, a gente atrai a bênção de Deus. Isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. E a gente precisa viver isso. Eu digo da minha parte, demorou para aprender, demorou. Eu precisei muito ouvir a palavra aqui, porque eu vim de um contexto completamente diferente, mas eu ouvindo a palavra, toda vez que alguém vinha, dava um testemunho de que estava em dúvida se ia conseguir fechar o mês ou não, mas foi fiel no dízimo, foi fiel na oferta missionária, e a pessoa veio e disse, não, Deus proveu, Deus fez um milagre, eu não sei o que aconteceu, as contas fecharam, eu não sei o que aconteceu, alguém veio e me deu um presente quando eu menos esperava, porque eu fui fiel, isso me mudou, isso me moveu, mas demorou, tanto que a Camila até brigava comigo, e aí Ariel, mais um mês aí sem dar dízimo? Demorou até realmente aprender isso. E quando a gente aprende, a nossa vida muda. A minha vida mudou com isso, porque eu realmente experimentei do milagre, do favor de Deus. Eu não sei quantos aqui, alguns aqui acompanharam quando eu estava desempregado, recebendo R$ 1.200 de seguro-desemprego. Só que nessa época eu já tinha aprendido o valor de dízimo. E cara, eu nunca vi R$ 1.200 sobrar. Dava para comprar tudo e sobrava ainda. Por quê? Porque eu tinha aprendido o valor de dizimar e tinha aprendido que isso ia atrair a bênção de Deus. E a gente vai aprender sobre isso a partir desse versículo essa noite, amém? Então eu quero que você rasgue o teu coração, meu irmão. Esquece aquilo que você ouviu, esquece as besteiras que talvez se você foi ferido por algum desses pastores, desses impérios que só exploram as igrejas, esquece. Aprende o valor do dízimo aqui na palavra, amém? A primeira coisa que eu vejo nesse versículo aqui, quando eu leio, primeiro para a gente entender o contexto, Malaquias estava profetizando para um povo que estava sendo infiel a Deus em tudo. Não só nos dízimos, nas ofertas, mas os sacerdotes estavam sendo infiéis, explorando o povo estava sendo infiel, não obedecendo a Deus, não cultuando, não indo na casa de Deus, estava sendo infiel a Deus em todas as áreas, e Deus tinha entregue eles à própria sorte. E olha que maravilha, toda vez que Deus levantar um profeta para chamar a atenção, para puxar a orelha, para ensinar a palavra, é sinal de misericórdia. Se não existe voz profética chamando o povo ao arrependimento, se não existe voz profética puxando a orelha,
Ah, cara, pode ter certeza que Deus abandonou esse povo. Se Deus está usando o pastor, está usando um irmão, está usando alguém para puxar a tua orelha, é porque Deus está dizendo que te ama ainda. Porque no dia que não tiver ninguém puxando a tua orelha, pode ter certeza que Deus te abandonou. Então, era o que Deus estava fazendo aqui. Ei, povo, se arrepende, vamos se posicionar. Vamos se posicionar, vamos obedecer a minha palavra. E um dos princípios que Deus estava ensinando aqui era de valorizar o dízimo. Valorizar, ofertar na casa de Deus, contribuir. E era o que ele estava falando. E ele começa falando aqui, nos levando a entender o porquê que a gente dizime. É isso que a gente precisa entender. Por que eu entrego o meu dízimo na igreja? Para quem não sabe, dízimo é a 10ª parte, ou 10%, se você é de exatas e gosta de percentual. Daquilo que a gente tem, daquilo que a gente recebe. E por que a gente dizima na casa de Deus? Por que a gente oferta? A Bíblia fala aqui, ó, trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. Começa aí. A gente dizime, a gente oferta na casa de Deus para uma coisa. E é isso que a gente vai tomar essa decisão a partir desse ano, a partir desse mês de dezembro. Que a gente vai contribuir para que haja mantimento na casa de Deus. Eu vou contribuir para que a casa de Deus fique aberta, para que vidas venham aqui e ouçam o Evangelho, para que eu possa sentar nessa cadeira aqui e ouvir a palavra. A primeira função do dízimo é a gente prover para a manutenção nos serviços do templo, como era aqui na época e como é aqui agora, e para o avanço do reino de Deus. Você está com esse papelzinho branco aí, onde você sentou. Isso aí, meu irmão, é um envelope de oferta missionária para que a gente possa ofertar, para que outras vidas possam ouvir a palavra. Esse papelzinho aqui é onde a gente coloca o nosso dízimo para que essa casa seja aberta. E outra coisa, a gente está aqui ouvindo a palavra porque tem irmãos ofertando, oferta missionária, para essa igreja estar aberta. Nós temos pastores aqui porque eles foram enviados. E é por isso que a gente tem que entender o valor, o papel do nosso dinheiro é isso. É prover para que o reino de Deus avance. Só que não, a gente foi criado numa sociedade capitalista, em que a gente pensa o seguinte, a gente é completamente levado pela meritocracia. Eu conquistei, eu fui lá e batalhei, é fruto do meu esforço. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu fui lá e eu mereço. Olha aqui, ó, eu, o tempo todo eu. A nossa vida acaba se tornando egocentrada, né? Sentada na nossa própria vontade, na nossa própria necessidade. Só que a gente precisa entender que a gente se converteu, a gente entregou nosso coração para Jesus. Jesus ensina a gente a amar o próximo, a fazer com que a nossa vida não seja tudo girando em torno do nosso redor. Não, a gente se torna uma fonte de bênção para as vidas. A gente se torna uma fonte de bênção para as nações, para os povos, para a igreja. Quem aqui quer ser bênção para o mundo? Para as vidas? Então, isso vai passar pela tua vida financeira também. Ser bênção financeiramente. E a gente vê na Bíblia diversos momentos em que a gente vê oferta missionária. A gente lê lá em Atos 11, 29, dizendo que o povo reuniu ofertas para enviar Paulo, para enviar Silas em missão. Olha que legal, isso aqui que a gente está fazendo hoje em dia, de pegar esse papelzinho e enviar missionários, lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento a gente vê. Sabe, não é coisa que é da nossa cabeça, não, está aqui na Bíblia. A gente vê, lá em Atos 4, 32, eu vou abrir aqui para a gente ler. A gente vê isso já acontecendo, de a oferta sendo trazida na igreja para ser administrada pelos líderes. Olha aqui, Atos 4, 32. A multidão que cria estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Olha que maravilha! E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça.
pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor aos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Entregava lá para os apóstolos e falava: ei, distribui aqui para pagar as contas da igreja e abençoa os necessitados. A gente vive isso aqui. Sabe, não é da nossa cabeça que a gente vem e coloca o dinheiro aqui para a liderança da igreja manter o aluguel daqui, manter a igreja aberta e ajudar o necessitado. Está na Bíblia. Quando a gente vive isso, quando a gente cumpre isso, a gente está cumprindo aquilo que os irmãos da igreja primitiva faziam. Não é algo novo. Não é algo da teologia da prosperidade. Cara, isso aqui é a nossa vida cristã. E olha que legal, Romanos 12, versículo 6, está falando sobre alguns dons. E a Bíblia diz que existem pessoas com dom de curar, existe aquele que traz ensino, deve trazer um ensino, o que traz uma profecia deve profetizar, e diz: o que contribui, faça com dedicação. Nós temos um dom que é de contribuir. Paulo está falando uma lista de dons espirituais e dons ministeriais que são exercidos na igreja. E um desses dons, que todos nós somos chamados, mas existem alguns com um dom especial, é de contribuir financeiramente, para que os outros também possam exercer cada um seu dom. A gente prospera financeiramente para ajudar o pastor estar aqui pastoreando. A gente prospera financeiramente para enviar missionários que vão abrir mão de suas carreiras, vão abrir mão talvez de um conforto financeiro, de uma estabilidade financeira, dependendo da nossa oferta, para que possa exercer o ministério. Então, para isso a gente precisa prosperar também. Por isso, é um dos propósitos, e eu vou falar no final, de que Deus fazer a gente prosperar é abençoar a igreja. Um dos propósitos para Deus fazer com que a gente prospere é enviar missionários. É abençoar os necessitados. Mas a gente vai lá no final para isso. E para a gente decidir dizimar, a gente precisa entender a importância da gente se comprometer com o dízimo. Se comprometer com a oferta. E olha que... E Malaquias ele continua falando o seguinte aqui, olha: tragam todos os dízimos. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo. Aí a gente breca nessa palavra, né? Todos os dízimos. O que Malaquias está falando aqui? Que nenhum dízimo deve ser retido. Sabe, é ruim a gente ouvir essa palavra, né? Às vezes eu não gosto também. Mas nenhum dízimo deve ser retido. Em Malaquias 3, lá no versículo 9, no versículo 8, ele está falando aqui, ó: pode um homem roubar a Deus? Todavia vocês me roubam. E ainda pergunta: como nós te roubamos? E aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Sabe, por que Malaquias está dizendo para trazer todos os dízimos e não reter dízimo nenhum? Para a gente não pecar contra Deus. Novamente eu vou falar, gente. Eu estou falando isso com todo amor, porque eu digo de mim. Custou eu aprender isso aqui. Custou demais. Demorou para aprender. Eu pegava, eu torcia o nariz para esse texto. Eu queria contextualizar e tudo mais. E já eu te explico por que eu fazia isso e por que muitas vezes a gente faz. Mas o fato é esse, que a gente precisa ser fiel em todos os nossos dízimos. E aí a gente fala: ok, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu estou com dificuldade, isso e tudo, aquilo. Existem duas situações. Quando a gente realmente está necessitado, quando a gente não tem uma fonte de renda. Quando a gente não tem uma fonte de renda, quando a gente realmente precisa de ajuda, aí a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser abençoado pelos dízimos da igreja. A gente precisa ser abençoado pelos irmãos que estão ofertando. Esse é um caso. A Bíblia diz aqui que não tinha necessidade nenhuma, porque existiam órfãos, existiam viúvas que não tinham fonte de renda e eles precisavam de ajuda. Agora, olha, gente, muitas vezes nós temos condições, só que a gente passa necessidade. Muitas vezes a gente tem uma fonte de renda,
Só que por má administração do nosso dinheiro, porque a gente estoura o limite do cartão, porque a gente compra besteira demais, porque a gente compra o que não precisa, a gente não consegue se organizar financeiramente para dizimar, para ofertar em missões, para ofertar para ajudar algum necessitado. Isso aí é falha nossa, quando a gente tem uma fonte de renda. Ok, não tenho fonte de renda, não consigo, eu preciso de ajuda. Aí é outra coisa, aí é a parte. Mas se você tem uma fonte de renda, se eu tenho uma fonte de renda, a minha função diante de Deus é abençoar. Para isso que Deus prospera a gente. Para que a gente seja canal de bênção. E é por isso que ele fala todos os dízimos. Gente, não é para reter dízimo. Ah, esse mês eu não consegui dizimar, porque eu não me planejei financeiramente muito bem esse mês. Eu gastei demais, e aí eu não consegui dar o dízimo. Eu deixei de cumprir eu deixei de cumprir uma ordem de Deus, porque eu não tenho domínio próprio. Olha só. Olha só. Compulsividade, exagero. Compra compulsiva é pecado também. Gastar compulsivamente é pecado também. Aí, por causa de um pecado, a gente comete outro pecado, que é deixar de usar o nosso dinheiro em favor do nosso próximo. Deixar de ser canal de bênção. Deixar de ser bênção é pecado também, sabia? Deixar de abençoar vidas é pecado também. Então a gente precisa fazer o quê? Adquirir domínio próprio, deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, matar o consumismo. Cara, o capitalismo mente para a gente não precisa de tudo isso que o capitalismo vende, não. É mentira. É mentira o que as propagandas dizem para a gente não precisa disso tudo, não. A gente precisa viver de uma forma que tenha propósito. É disso que você precisa. Amém? E aí ele fala aqui o seguinte, cara, isso aqui dói, hein? Não dói não, isso aqui, sei lá, isso aqui mexeu comigo. É isso que aconteceu. Ele fala o seguinte, estamos no começo do único versículo. Primeira palavra, trazei todos os dízimos ao tesouro do templo. Trazei. Deus não fica buscando teu dízimo. Deus não fica buscando teu dízimo. É para você trazer voluntariamente. Sabe aquilo que diz que Deus... Está até numa coisinha aqui do dízimo. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha isso. Eu proponho no meu coração, com alegria, levar o dízimo para a casa de Deus, para manter essa porta aberta. Eu proponho no meu coração dar uma oferta missionária, para que pessoas dos confins da terra ouçam o evangelho. Eu proponho no meu coração, com alegria, comprar uma cesta básica para uma família necessitada, com alegria. É por isso que Deus não fica buscando, sabe, não é para o pastor ficar puxando a nossa orelha o tempo todo, é para a gente se ligar, não é para a gente ficar ouvindo ninguém puxando nossa orelha para trazer o dízimo, não. Propõe no teu coração, toma essa decisão com alegria. Eu decido ser bênção para as vidas, eu decido ser bênção para as nações, para a minha igreja, com a minha vida financeira. Sabe, não é para ficar tentando por ele o tempo todo. Sabe, Deus não quer isso. Deus quer que a gente leve voluntariamente. Trazei, não é Deus que vai buscar. Aí vai ter caso, talvez, como foi comigo, que Deus ficou me incomodando. Aí quando eu comecei a ignorar o Espírito Santo me incomodando, Deus começou a usar a Camila para me incomodar, para levar o dízimo. Para realmente me engajar na expansão do reino de Deus. Moisés, quando Deus deu a visão para ele do templo, e ele chamou o povo dizendo, gente, tragam o que vocês têm de ouro. Vocês se lembram que quando os israelitas saíram do Egito, os egípcios entregaram ouro para eles, entregaram tudo que eles tinham de valor? Por quê? Porque os israelitas ficaram 400 anos com um trabalho escravo. Quando eles foram libertos, eles receberam a rescisão deles completa. Eles receberam o salário e a rescisão de contrato deles.
Todo o dinheiro que eles mereciam por 400 anos, eles receberam. Aí Moisés recebe a visão do templo, Deus diz, olha, para fazer o templo assim bonito, cheio de ouro assim, com os panos bonitos assim, desse jeito bem legal. Aí Moisés falou com o povo, gente, traz aí o que vocês têm para contribuir com o templo do Senhor. Sabe o que eles podiam fazer? Bater o pé e falar, não, Danina, não, eu mereci, eu conquistei, eu tenho direito, não. Os meus pais trabalharam duro, eu agora recebi como herança o fruto deles, negativo. Não foi assim que aconteceu. Eles com alegria, eles levaram, eles contribuíram, eles ofertaram, eles entregaram ouro, eles entregaram do melhor tecido, eles entregaram o que eles tinham melhor para a construção do templo de Deus. Até o momento que Moisés falou assim, gente, para, tá bom já de oferta, não precisa de mais. Agora imagina a gente que está engajado em levar o evangelho para esse bairro aqui. A gente está engajado em levar o evangelho para os confins da terra. Gente, é tanta gente que precisa ser cuidada aqui e nos confins da terra. A gente precisa se engajar muito mais que os israelitas. Não se trata só de uma nação, se trata do mundo inteiro. Se trata de Jesus ter morrido na cruz por nós, e a gente precisa honrar esse sacrifício dele. Mas por que muitas vezes a gente não dizima? Por que muitas vezes a gente entende, eu entendo que eu preciso ser canal de bênção financeiramente para que outras pessoas possam ouvir o evangelho, para que o meu irmão que está aqui possa ouvir o evangelho. Eu entendo que muitas vezes eu preciso ajudar o meu irmão financeiramente, mas eu não faço. Por que a gente faz isso? A gente não dizima, a gente não oferta, a gente não é generoso, porque a gente duvida de Deus. Essa que é a verdade. A gente está o tempo todo falando, eu creio em Deus, eu creio, eu tenho fé. Fé! Coloca adesivo lá no carro, fé! Veste camiseta evangélica escrito fé! Antigamente era aquela do escudinho, né? Depois era da cruzinha. Mas fé! Faz a tatuagem escrito fé! Mas a gente não tem fé, porque a gente duvida de Deus. Quer que eu prove aqui no texto? Deus diz o seguinte, olha, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se eu não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos. Olha aqui, por que Deus está falando isso? Porque nós acreditamos que se a gente ofertar e dizimar, Deus não vai abrir porta nenhuma de céu nenhum. Deus não vai derramar bênção nenhuma sobre ninguém. É o que a gente pensa. Por que eu pensava isso? Eu pensava que se eu entregasse o meu dízimo na igreja, ia faltar. É verdade, eu pensava isso. Eu acreditava realmente nisso. Que ia faltar se eu não dizimasse na casa de Deus. Se eu dizimasse. Se eu pegasse 10% do que eu recebi e colocasse aqui dentro, meu Deus, ia faltar tudo lá em casa. E eu não levava em conta que o que estava acabando com a minha vida financeira era gastar compulsivamente, comprar o que não precisava. Na minha cabeça, o meu problema estava no que eu fazia com 10% do meu salário. Os outros 90% não era problema. Na minha cabeça é isso. Por quê? Porque faltava em mim fé. Como é que eu fui aprendendo? Quando eu fui ouvindo a palavra, quando eu fui ouvindo testemunhos, quando eu fui sendo incentivado. A palavra gerou fé no meu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estudar, ouvir e aprender sobre o valor do dízimo gerou em mim fé, para eu confiar de que Deus é provedor mesmo. Nós costumamos acreditar que se dizimarmos, vamos ter falta. Acreditamos que Deus não vai abrir janela nenhuma de céu e não vai derramar sequer uma bênçãozinha. Eu não lembro. Quem contou uma história do alpinista aqui? Foi o pastor que pregou aqui, visitante último? Quem estava aqui ouviu a história do alpinista? A história do alpinista era assim. Tinha um cara que estava subindo lá um Monte Everest, um monte bem alto, e ele estava subindo, estava de noite, e de repente ele despencou lá do monte. Ele estava preso, né, com a corda no equipamento de alpinista. Ele despencou, desceu na escuridão,
estava de noite, e de repente ele sente segurando. Ele percebeu que ele estava sendo pendurado pela corda. Só que estava escuro, ele não enxergava nada para cima e nada para baixo. E todo mundo sabe, o Everest é muito alto. E ele meio desesperado, sabe, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer congelado aqui, meu Deus, e se eu cair? E se essa corda estourar aqui e eu cair para baixo desse monte? Eu vou morrer aqui, tudo esmagado lá embaixo. Aí ele começou a orar para Deus, Deus, me salva, por favor, me salva. E aí ele ouviu Deus falando com ele, corta a corda. E ele tinha um canivete. E aí ele falou, como assim corta a corda? E aí Deus disse, corta a corda. Estava tudo escuro, ele não enxergava nada para baixo, não enxergava nada para cima. Ele falou, Deus, se eu cortar a corda, eu vou cair para baixo. Eu vou terminar de cair essa montanha aqui, eu vou me espatifar lá embaixo. Deus disse, corta a corda. Ele agarrou bem firme na corda e falou, eu não corto essa corda de jeito nenhum, eu não largo dessa corda. E ficou segurando firme na corda. E não cortou a corda. No dia seguinte, uma equipe de busca encontrou ele preso. Quando o dia clareou, foi um helicóptero lá e uma equipe de resgate encontrou ele preso, pendurado na corda, a meio metro do chão. E é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente se agarra, sabe, naquilo, no nosso dízimo e fala, eu não vou soltar não. Eu não vou entregar não. Não, porque vai faltar para mim. Se eu entregar isso aqui, vai faltar. Eu vou morrer de fome. Um dia, Deus fala com a gente. E eu espero que Ele esteja falando com você, como Ele falou comigo, o dia definitivo. Corta a corda. Para de, sabe, ficar se apegando e confia na voz de Deus. Confia nessa promessa aqui. A palavra diz que, sabe, quem retém mais que deveria dar, cai na pobreza. Assim como ele segurou na corda e caiu na morte. A gente passa por necessidade, muitas vezes, por quê? Porque a gente está retendo. Ei, você é canal de bênção. Você está aqui para ser canal de bênção. A prosperidade tem que fluir a partir da tua vida. Deus está te chamando para isso. Para a prosperidade do reino fluir através da tua vida. E Deus está falando, olha, me prova nisso. A gente é convidado a provar a fidelidade e a capacidade de Deus. Sabe, é como se Deus estivesse olhando para você e falando, ei, olha, falando, ó, Deus falou o seguinte, olha, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, ei, vai, eu quero provar para você, vai, me coloca nessa prova aí, que eu quero passar nessa prova. É como se Deus estivesse falando isso. Deus é como aquele atleta que ele quer porque quer ser convocado para participar lá das Olimpíadas, para jogar na Copa, porque ele sabe que ele tem o potencial de ir lá e fazer. Ele sabe que ele tem o potencial de ir lá e conquistar aquela medalha. E ele quer ser convocado para ir lá. É como se Deus estivesse falando, ei, me dá a oportunidade de prover na tua vida. Ei, me dá a oportunidade de provar para você de que eu sou o seu pai, o seu provedor. Ei, me dá a oportunidade de fazer um milagre na tua vida financeira. Deus quer fazer isso. Mas Ele só vai fazer quando a gente se coloca em uma situação de risco, entregando os nossos dízimos, a nossa oferta. Risco entre aspas, né? Porque na nossa cabeça é um risco. Mas Ele quer se provar capaz. E Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas Ele quer mostrar para você que Ele é capaz de prover. Se você cortar a corda, se você criar o ambiente para Ele agir com o sobrenatural dele, e o ambiente dele agir no sobrenatural, na nossa vida financeira, quando a gente dizime, a gente oferta com a intenção correta de ver o evangelho se expandindo. E ele fala o seguinte, ele fala aqui, olha, se você fizer isso, veja se eu não vou abrir as janelas do céu. E é muito marcante isso aqui. Deus está falando de abrir janelas do céu, porque Ele está falando o seguinte. Quando a gente está focado na nossa necessidade, na nossa miséria, nas nossas contas para pagar, a gente está olhando para a escassez. A gente está olhando para o problema. Olhando para esse problema aqui, eu acho que a minha vida não tem jeito não.
Olhando para o quanto eu recebo lá onde eu trabalho, bicho, eu acho que não vai dar conta do mês não, hein? Olhando para o meu vale, olhando para o meu 13º, então, eu acho que não vai dar não, hein? Por quê? Porque a gente se foca nisso. No que é pequeno. No problema, entre aspas, né? Só que ele fala o seguinte, olha, se você fizer isso, eu vou abrir a janela do céu para você. O que é abrir a janela do céu? E a gente tirar o foco das misérias da vida e contemplar as riquezas celestiais. É como se Deus abrisse a janela do céu para você e falasse, ei, para de olhar para isso aí e olha para o céu. Olha para a riqueza do céu. Confia. Muda o foco. Deus está chamando a gente para olhar para a riqueza dele. Cara, Deus tem o extraordinário para fazer na tua vida. Meu irmão e minha irmã, Deus tem o extraordinário para fazer. Sabe, você vai chegar no final do mês e falar, caramba, deu certo. A conta do mês fechou? Como assim? É porque você está olhando para a janela do céu. Para de olhar para as misérias, olha para o céu. E olha a consequência disso. O resultado é uma vida abençoada e abençoadora. Ele diz o seguinte, olha... E vede se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar tantas bênçãos sobre vós, que não conseguireis guardá-las. Primeira coisa, derramarei sobre vós. A gente fica o tempo todo correndo atrás de bênção. A gente fica o tempo todo correndo atrás da provisão. Ah não, porque eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar um jeito. É o que a gente fala, né? Só que ele é a promessa de Deus. Não é a gente que corre atrás, é a bênção que corre atrás da gente. A ideia que Deus está falando aqui é que Ele vai pegar e vai jogar a bênção em você. Ele vai jogar a bênção em você. Eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando naqueles desenhos lá da Warner, que os personagens ficavam correndo para lá e para cá, e vinha e caía um piano na cabeça dele. Quem se lembra disso aí? Ou caiu uma bigorna na cabeça dele. Coisa mais boba. O personagem vinha, correr para um lado, correr para o outro, correr, e não dava para escapar. O piano sempre caía em cima da cabeça dele. É isso que Deus está falando. Se você é fiel, se você é generoso, se você é fiel no dízimo, na oferta, se você é generoso, se você decide ser bênção para os outros, vai cair um piano de bênção na tua cabeça. É isso que Deus vai fazer. Não é você que vai correr atrás, é a bênção que vai ser jogada por Deus em cima de você. Você vai tentar fugir, vai tentar dar um jeito de não ser abençoado, mas não vai ter jeito, você vai ser abençoado. Lá na empresa a gente se destaca onde quer que seja. De repente vem promoção e a gente nem espera, como aconteceu comigo. Nem estava esperando, veio. É o que acontece. Olha José. José decidiu, lá no início da história de José do Egito, lá no início ele decidiu ser fiel a Deus. Sabe, onde ele ia, ele prosperava. Ele ia lá na casa de Potifar, ele prosperava. Ele ia lá na cadeia, prosperava. De repente ele ia lá no palácio do faraó, prosperava. Por quê? Porque no início da vida dele, ele toma uma decisão. Eu vou ser fiel a Deus. Daniel também. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele tomou uma decisão. Eu vou ser fiel a Deus. Ele era levado para Nabucodonosor, ele prosperava. De repente mudava o governo da Babilônia, o maior império da época. Entrava o filho de Nabucodonosor, ele prosperava. Entrava o rei Ciro, ele prosperava. Quem quer que fosse, ele prosperava. Quando a gente decide ser fiel a Deus, pode ser o governante que for governando a nação, pode ser o presidente que for na nossa empresa, o CEO, o diretor que for na nossa empresa, a gente prospera. A gente pode estar onde quer que a gente esteja, a gente prospera. Muitas vezes prosperar não significa receber um aumento salarial. Prosperar significa muitas vezes, paguei minhas contas em dia, guardei um dinheirinho, entreguei o meu dízimo, abençoei outras vidas, estou prosperando. Mas o que acontece é o seguinte, a bênção é jogada em cima da gente se a gente é fiel. Quem quer prosperar dessa forma? Quem quer ter as bênçãos sendo jogadas em cima? Eu quero. E está falando o seguinte, olha, tantas bênçãos, gente, é bênção abundante em todas as áreas da vida, em tudo. Nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida emocional. Ou você acha que dinheiro não é espiritual também não?
Ou você acha que você não é abençoado espiritualmente se você entrega uma oferta missionária? Cara, você é muito abençoado espiritualmente. O missionário que vai é abençoado e você também é abençoado por Deus. Você faz parte da missão. E olha que legal, para a gente finalizar. A promessa de Deus é a seguinte: se você é fiel no dízimo, na oferta, se você é fiel em contribuir, você vai receber, nós iremos receber tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Repete comigo aí. Não conseguireis guardá-las. Na outra versão que eu coloquei, não poderão guardá-las. Agora em inglês, não... Brincadeira. Desculpa, gente. A ideia é essa, gente. O nosso medo era faltar. Lembra disso? O meu medo era faltar. Mas quando a gente rompe com a avareza e rompe com a incredulidade, a palavra promete. Lá em Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquele que abençoa também será abençoado. O nosso medo inicial é: ai meu Deus, vai faltar, e agora e se não fechar a conta do mês? Aí se eu tiver que cancelar a Netflix? E se eu não conseguir comprar um sapato novo? Aí se faltar dinheiro para gasolina? Sabe, quando a gente rompe com esse medo, acabou esse medo, não acredito mais nisso. Eu não acredito mais na voz da incredulidade. Eu não dou ouvidos mais para a incredulidade. Agora eu creio em Deus, eu me posiciono de maneira fiel. A promessa vai ser tanta bênção, que a gente não vai poder guardar. Que não vai dar para guardar. E olha que legal. O propósito final de Deus nos prosperar, quando a gente é generoso, é para que a gente seja ainda mais generoso. Fala para mim, ok, eu sou egoísta e eu prosperei e eu não consigo guardar as minhas riquezas, sabe? Eu não consigo guardar o fruto da minha prosperidade sendo egoísta. O que eu faço? Eu torro meu dinheiro com coisa que nem tem sentido. É por isso que a gente vê muita gente próspera, sabe, gastando fortunas de dinheiro com, sabe, casaco de pele, com negócio sei o quê. Aí gasta lá com carne de ouro, sabe? Tá torrando dinheiro com besteira. A ideia é, realmente, eu prosperei tanto que eu não sei o que fazer com o meu dinheiro, eu vou queimar o dinheiro. É o que as pessoas fazem. Só que a alma fiel, a alma generosa, quando Deus prospera essa vida, o que ela faz? Eu não consegui guardar, eu transbordo para outras vidas. Deus quer te fazer transbordante. Deus quer te prosperar, sim, para que você transborde e abençoar outras vidas. Olha aqui que Paulo diz em 2 Coríntios 9. Abre comigo aí, 2 Coríntios 9, versículo 10. Essa é uma das outras palavras que marcaram o meu coração para abrir a minha mente, abrir meu coração para romper com a avareza e com a incredulidade que Deus iria fazer algo. Abre aí comigo. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos para ser de sempre generosos. Olha aqui a ideia. Deus dá semente ao que semeia e pão. O pão é para você comer. A semente é para você semear. Quando você semeia, a semente cresce e aí você pode pegar e fazer pão com a semente. O pão você pode comer. O que muitas vezes a gente faz? A gente come o pão e a semente. Deu para entender? O pastor faz isso, né? Deu para entender? A gente come o pão
e come a semente. Gente, dízimo é semente. Oferta é semente. Comprar uma cesta básica para um necessitado é semente. Reserva nas suas fontes de renda, reserva nas suas entradas uma porcentagem destinada a ser semente. O resto é pão. Pode comer, pode usar, pode comprar, pode usufruir. A gente tem que usufruir. Usufrua, mas reserva uma parte para ser semente. Reserva. O dízimo é uma medida assim, é que muitas vezes, e era como eu acreditava também, como eu fui ensinado. Aqui diz, olha, cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Ok. Aí eu acreditava o seguinte, não precisa ser 10%, pode ser 3%, pode ser 1%. E eu realmente acreditava nisso porque eu fui ensinado dessa forma, conforme eu propus no meu coração. Só que isso aí era uma desculpa para que eu fosse avarento, para que eu gastasse com besteira e eu não priorizasse transformar parte significativa da minha renda em semente para abençoar outras vidas. E eu dizia, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Gente, em toda a história da igreja, se a gente olhar os pais da fé, os caras que eles chamam de patrística, os primeiros teólogos, pessoal, cara, toda a igreja cristã, desde o início até agora, eles dizimaram. Dízimo é coisa de igreja cristã. Aí entendo por quê. Eu olho no Novo Testamento e eu entendo uma coisa. Jesus não abaixou a régua. Jesus levantou a régua, ele aumentou a régua. O nosso padrão que Jesus espera de nós, sabe? No Antigo Testamento eles tinham que dar o 10%, era o padrão fixado, era o teto das contribuições. Sabe, é complicado a gente falar isso hoje em dia, principalmente com a igreja evangélica, tendo sido muito ferida com isso. Entendo, eu falo isso com amor, tá? Porque isso aí mexeu comigo, primeiramente. Mas eu entendi uma coisa. Eu preciso caminhar a partir do Antigo Testamento. Sabe, eu acho que eu não estou explicando muito bem, sabe? O que para o pessoal do Antigo Testamento era o teto, para mim precisa ser chão. Está dando para entender isso? Eu preciso caminhar além daquilo que eles fizeram. Jesus diz o seguinte, olha, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, sabe, a gente não tem entendido nada. Sabe, você não entendeu nada se o judeu no Antigo Testamento faz mais que você, é isso que eu estou querendo dizer. Aí muitas vezes eu falava, não precisa ser 10%. Até o dia que Deus deixou claro para mim, olha, eu morri na cruz por você e o cara lá no Antigo Testamento faz mais do que você fez. Contribuía mais para o templo do que você tem contribuído. Sabe, isso mexeu comigo. Então a gente precisa entender o seguinte, tá, ok. Talvez dízimo seja algo para o Antigo Testamento, mas, cara, eu não vou fazer menos que os caras do Antigo Testamento. Eu vou fazer mais. Eu vou contribuir mais, porque lá eles estavam apenas contribuindo para que o reino de Deus se estabelecesse em um país. Eu quero que o reino de Deus chegue aos confins da terra. Então a gente precisa fazer mais. Ok, que Deus confirme isso no teu coração, como confirmou no meu. Não concordo, tá, de boa, tranquilo. Mas se Deus confirmar no teu coração, segue aquilo que Deus confirmou no teu coração, amém? Sabe, não é forçar ninguém, nem nada. É algo que realmente mexeu comigo, mudou a minha vida, eu espero que mude a vida de todo mundo aqui também. Mas olha a promessa. Ele aumentará os frutos da vossa justiça quando a gente pega o pão e a semente, e com a semente a gente semeia e diz o seguinte, e em tudo sereis enriquecidos para seres sempre generosos. É para isso que Deus vai prosperar a gente. Para que a gente possa continuar sendo canal de bênção para outras vidas. Para isso que Deus vai abençoar a gente.
eu fui generoso, Deus me abençoou por isso, é para que eu seja ainda mais generoso. Eu não vou torrar meu dinheiro com besteira. Eu não vou torrar meu dinheiro com carne de ouro no Catar. Eu não vou torrar meu dinheiro com qualquer coisa que seja, não. Eu vou usar o que me sobrou para abençoar outras vidas também. O pão eu como, a semente eu semeio. Que a gente possa, que o Espírito Santo possa falar isso ao nosso coração e trazer o convencimento necessário, sabe? Nos mover a nos engajar em contribuir para que o reino de Deus se expanda. Amém, irmãos? Se coloca em pé, vamos orar. E que Deus possa falar com a gente, amém? Eu sei que às vezes é uma palavra meio, sabe, complicada da gente ouvir. A gente ouvir sobre isso. Mas o fato é que o que muitas vezes faz com que a gente não contribua realmente é isso, sabe? Desorganização da nossa vida financeira. Falta de controle, falta de domínio próprio. Foi o que Deus falou comigo, foi o que começou a mudar. Cara, ainda não está perfeito, sabe? Ainda não, as minhas contas não estão em dia, ainda não tenho tudo numa planilha, sabe? Na ponta. Às vezes eu gasto mais do que deveria. Mas eu entendi, cara, independente da minha desorganização, independente talvez da minha falta de controle, às vezes em algum gasto, Deus merece que eu seja fiel ainda em contribuir, em ofertar, sabe? Porque meu irmão merece, porque você merece, sabe? Você não merece a minha infidelidade financeira. Você merece estar sentado aqui nessa cadeira, ouvindo a palavra. Sabe, eu não posso negligenciar você de ouvir a palavra. Eu não posso negligenciar aquele que passa na rua de ouvir a palavra só porque eu tive um desequilíbrio lá nas minhas contas. Tá, se você não concordou com nada do que eu falei até aqui, de boa. Mas pelo menos concorda com isso, sabe? As vidas não merecem o meu desequilíbrio financeiro. Sabe, às vezes alguma coisa não está bem resolvida aqui, sabe, eu não estou bem emocionalmente, eu vou lá e gasto com o que não deveria, sabe, às vezes eu não estou bem emocionalmente, eu vou lá e compro mais doce do que deveria, sabe, às vezes acontece isso, né, eu não estou bem emocionalmente e eu me entupo de comer besteira, aí a gente, além de prejudicar a nossa saúde, a gente gasta mais do que deveria e por conta disso, a gente acaba não sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, na oferta missionária e abençoar o necessitado. Gente, as vidas não merecem o nosso desequilíbrio emocional, o nosso desequilíbrio financeiro. Então, vamos se colocar, vamos se equilibrar, vamos ser mais equilibrado emocionalmente e financeiramente para que a gente possa ser canal de bênção. Para que a gente possa comer o pão, mas não precise comer a semente. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Espírito Santo, por nós ouvirmos a tua palavra. Deus, essa palavra mudou minha vida, Senhor. Pai amado, eu experimentei das tuas bênçãos, Pai amado, eu experimentei da tua provisão, Pai amado, eu experimentei, Pai amado, do teu sobrenatural, Deus, porque um dia eu fui infiel, Pai, porque eu fui ensinado errado, Pai. Mas também porque eu era avarento, Pai, porque eu era desequilibrado. Mas, Pai, obrigado. Obrigado por estar me trazendo equilíbrio a cada dia, Senhor amado. Por a cada dia estar me trazendo equilíbrio. Para eu entender que o mundo, as vidas não merecem meu desequilíbrio, Pai. Pai amado, a semente eu reservo. Pai amado, meu irmão, que a partir de hoje possa reservar a semente dele. Possa reservar, sim, os dízimos, as ofertas, ser generoso, abençoar o necessitado, comprar uma cesta básica para uma família carente. Sim, Pai, em nome de Jesus, para que o meu irmão possa ser usado por Deus para pagar uma conta de luz de uma mãe solteira. Sim, em nome de Jesus, para que o meu irmão possa ser usado por Deus, para que a gente, como igreja, possa ser usado por Deus para pagar uma conta de uma mãe solteira. A conta de água que foi cortada, a água que foi cortada de um casal que acabou de se casar e está começando a vida. Deus, para que a gente possa
ser abençoado, Deus, para comprar um remédio para um senhor de idade que não tem condições, Pai. Senhor amado, nos perdoa, Deus, por a gente muitas vezes deixar de ser generoso, por se apegar demais, Deus, por achar que o Senhor não vai prover, Deus. Pai, nos perdoa, Pai, muda a gente nisso, Pai. Amado, em nome de Jesus, muda a gente como igreja, Pai. Coloque em nosso coração a generosidade, Pai, que a gente possa experimentar da Tua prosperidade à medida que nós somos generosos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos, Pai. Meu irmão, nesse ambiente aí, eu te peço, já separa seu dízimo aí, a tua oferta, para estar trazendo e contribuindo. Eu realmente espero que Deus fale com você. Se você não é dizimista ainda, não tem contribuído, não tem separado parte significativa aí das suas entradas para contribuir com a expansão do reino de Deus, nada forçado, chega em casa, põe no papel, conversa com tua esposa, conversa com teu marido, conversa, tudo conversado, decisão, amém? Dezembro da decisão, decida contribuir financeiramente, decida. Para você decidir, coloca tudo no papel e diga, não, realmente, por enquanto não dá conta, não, agora, a partir de hoje dá conta sim. Eu vou separar meu dízimo primeiro, vou entregar na igreja, vou ofertar, isso aqui eu separo para abençoar uma mãe de família que precisa, para abençoar algum necessitado, isso aqui eu separo. Coloca no papel, coloca em ordem, toma essa decisão, para que você experimente as bênçãos do Senhor, para que você seja ainda mais generoso, amém? Se você trouxe sua oferta, traga com alegria para a casa de Deus, amém?